Qual país você deve escolher para morar? Alemanha é melhor que Irlanda? É isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, então fica comigo até o final. E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu tô aqui para trazer esse assunto aí que vocês já me perguntaram, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, sobre essa diferença entre a vida na Alemanha e a vida na Irlanda e como eu tive essa experiência lá e agora eu tô tendo essa experiência aqui. Eu quero trazer esse meu ponto de vista, trazer algumas coisas de custo de vida, a comparação mesmo de vida que eu tinha lá e a vida que eu tinha aqui. E lá no final eu vou contar pra vocês o que vale mais a pena. Mas se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Franciele, eu tô morando aqui na Alemanha, vou ficar aqui durante um ano com visto de Working Holiday. Então se você tem interesse sobre vida no exterior, como funciona aqui, como funciona o visto de Working Holiday, eu tô compartilhando sempre aqui no YouTube e também lá no Instagram. Se você quiser me seguir lá também, eu sempre tô compartilhando um pouco da minha rotina. E agora vamos para o assunto do vídeo. Vamos começar por um ponto que eu acho que ele é o mais importante, é o que mais pesa quando a gente vai pensar em morar fora, né? Porque é um grande passo, então isso aí requer muito investimento. Então, o que eu tenho aqui de comparação entre Irlanda e Alemanha? Vamos deixar claro que lá na Irlanda eu fui com o visto de estudante, né, com estudo e trabalho, então ele tinha uma categorização diferente da que eu tenho aqui do visto de Working Holiday, que não é um visto de estudo, você não tem a obrigatoriedade de estudar aqui, mas os dois, ele tem um investimento, né, que a gente precisa. E a comprovação financeira, eu vou começar falando da comprovação financeira da Alemanha, né, na sequência, Alemanha e também da Irlanda. Na Alemanha, pra gente vir com o visto de Working Holiday, a gente pelo menos tem que ter ali a comprovação financeira que eles pedem, o valor é de 2.400. Claro que eu acho que esse valor aí não é suficiente, então eu já até adicionei aqui uns 1.200 a mais para você realmente chegar assim com uma segurança a mais. Então, se a gente for considerar esse valor de segurança, seria uns 3.600 euros para uma comprovação. Mas o que eles pedem lá no consulado para você comprovar, claro que é 2.400. Aí tem uns custos, né? Aí tem passagem e tal, que é isso aqui eu não vou incluir dentro dessa comparação. Já na Irlanda, assim, desde o ano passado já vem se atualizando, né? A cada mês está atualizando. E foi uma coisa que até demorou de se acontecer, né? Que quando eles atualizaram uma vez no meio do ano, depois, 2 meses depois, eles aumentaram de novo. Mas eu acho que foi bem, assim, certeiro. Foi bom eles terem feito isso, porque os 3.000 que estavam sendo pedidos, né, na época que eu fui, não era suficiente para você sobreviver, que eu lembro que eu até tinha levado a mais e era o valor que hoje eles pedem, que é de 4.800. Então tem um pouco aí, né, é um valor um pouco a mais para você poder embarcar nessa para Irlanda como um visto de estudante trabalho. Realmente os custos da Irlanda, a gente vai até ver aqui a comparação, que em algumas coisas eles são bem parecidos, mas vocês podem ter certeza que a parte de aluguel, eu acho que é a pior parte do país. Já que a gente está falando em números, eu já vou trazer aqui o meu ponto de vista em relação ao custo de vida. Eu até pedi uma ajudinha para minha amiga Agatha para me atualizar de algumas coisas sobre valores, se teve alguma mudança. Eu vejo assim que tá meio parecido, depende muito, né, assim, de quantas pessoas também moram na casa, no quarto, que tem muito essa diferença aí do que eu vejo da realidade daqui. Aí aqui só para vocês terem noção, o aluguel aqui na Alemanha, ele pode começar aí, uns 570, se você conseguir alguma coisa menos que isso, você é muito sortudo, mas a base aí, ele vai partir dos 570, mais ou menos, para você ter um quarto individual, dividido com outras pessoas num apartamento. Às vezes o apartamento tem 4, 5, 6 quartos, já vi até de 7 quartos num apartamento, mas o quarto é só seu, então a base aqui é de mínimo de 570 para mais. Aqui, estúdios na Alemanha, ele vai numa base aí de 800, 900, então é um preço ok para um estúdio. Aí o estúdio é aquele apartamento menorzinho que não
tem muitas divisões. Aí tem a cozinha, tem uma salinha, mas geralmente não é muito bem estabelecidas os cômodos, né? Então vem com tudo junto, quarto, enfim. Já na questão da Irlanda, isso aqui que eu tava comparando, ela tinha me contado que o aluguel que ela paga lá é um quarto triplo e ela paga 575, mais as contas, né, de 50 euros. Aqui onde eu moro, as contas já estão inclusas, então é uma parte, assim, boa, né, que a gente não precisa ficar pensando muito na hora de, tipo, pagar. A gente não sabe exatamente quando você tem que pagar as contas, às vezes muda um pouquinho, né. Então, eu prefiro que sempre esteja inclusas as contas, mas no caso aqui, o dela é 575, ela divide um quarto com 3 pessoas, pelo que ela me falou, é um quarto triplo, e vem as contas também, mais 50 euros de contas de energia, né, aquecimento. O single, para você morar sozinho em um quarto compartilhado numa casa, né, lá geralmente é 800 e 900. Para vocês verem como é a diferença. Aqui você consegue um estúdio por 800, 900 euros lá. A base para você conseguir um quarto para você, que às vezes nem é muito grande, tá? Nem é muito grande e é nessa base de 800. Então vocês podem ver a diferença. Eu falo até de qualidade de vivência, assim, né? De você poder ter seu espaço. Lá você tem que pagar muito mais caro e ainda para dividir casa com outras pessoas. No quesito alimentação, eu peguei uma base aí dos últimos meses que eu gastei e a média aí foi de 194 euros, né? Que dá aí mais ou menos 194 dividido, vai, por umas 4 semanas, dá mais ou menos uns 48, que algumas semanas eu gastava 30, 35, aí às vezes para 40, aí às vezes eu chegava a quase 50, mas tudo depende do que você vai comprar, né? Então, mas essa é a base que eu vi dentre todos os meses que eu estou aqui, né? Eu tô aqui há 6 meses, deu essa base. E lá na Irlanda vai ficar numa média aí de 180, mas pode ser mais, né? Tudo depende. Isso eu tô considerando uma pessoa solteira, tá, gente? Pode ser que para casal mude um pouco, talvez vocês gastem mais, né? Porque aí seriam mais pessoas, mas eu tô considerando aqui uma pessoa solteira, uma pessoa sozinha. Chip de internet, eu vi aí que ele é basicamente a mesma coisa, eu pagava lá 20 na Tree, aqui eu pago na Like Mobile 19,99, que basicamente 20 euros, então assim, ele tá bem pareado. Pode ser que você ache outra operadora aqui, tanto lá quanto aqui tem operadoras mais baratas, mas às vezes a qualidade não é tão boa assim. Em questão de academia, eu já vi que tem uma pequena diferença e eu tô usando 2 academias que elas têm o mesmo tipo de categorização, é aquela mais famosinha, que tem mais unidades na cidade. Lá é a Flyfit, que se paga 38 por mês para você usar todas as unidades, e aqui a gente tem a FitX, que a gente paga 29 euros por mês. Tem um pouco de diferença aí, basicamente de 9 euros. Isso, né? Isso, 9 euros de diferença. Transporte, aqui a gente tem o Deutschland Ticket, né? Que você paga 49 euros por mês para usar todos os meios de transporte. E lá na Irlanda tem o Leap Card, né? Que você vai sempre recarregando, né? Semanalmente. Para estudante, se paga 1 euro cada ida e volta. Então, se a gente considerar aí, você vai gastar 5 vezes 2 euros, né? Ida e volta, vamos supor que está indo para o trabalho, voltando para sua casa, a gente considera aí 10 euros por semana, vai dar em torno de 400 ou um pouco mais, porque lá tem a questão de se você pegar outro meio de transporte, aí você vai pagar um pouco mais, né? Então isso vai variar. Agora vamos sair um pouco dessa sessão de números e partir para assuntos que realmente interferem aí na nossa experiência no país, que é a questão da língua. Claro que cada pessoa tem a sua dificuldade, assim, diferenciada, mas eu acho que comparando inglês e alemão é muito mais difícil, né? Tem algumas jeitos de pronunciação um pouco mais diferente, tem letras diferentes que não tem no nosso alfabeto e que pro inglês pra gente é totalmente comum, né, que eles são iguais. Realmente questão de dificuldade aí, comparando os países, eu posso dizer que apesar de morar aqui em Berlim e estar vivendo inglês, eu acho que a questão de estar em um país que fala a língua inglesa, que todo mundo fala inglês, é muito melhor. Óbvio que eles têm o accent deles, que é bem puxadinho, mas assim, na comparação, que lá no inglês você vai ver tudo em inglês,
é mais fácil, né? Isso eu não posso negar de jeito nenhum. Ali você vai estar imerso, né? Então, a questão também vai ser a prioridade em qual que você vai querer estar inserido. Você quer aprender alemão, você quer aprender inglês, isso vai depender também do que seria melhor para você. Apesar que em grandes cidades, sim, você pode ter essa vivência em inglês, mas vai ter um certo ponto que acho que o alemão realmente te ajuda a subir um pouco mais, mudar de alguma posição de trabalho. Nessa parte aí realmente é mais complicado. Aí eu posso já juntar a questão do trabalho, que aqui, apesar de você conseguir em inglês, isso eu digo aí em cidades maiores, né, que geralmente são mais internacionais, aqui na Alemanha, tu consegue, mas não é a mesma coisa de você conseguir emprego na Irlanda, porque até sem inglês zerado, você ainda consegue um emprego sem inglês, sabe? Às vezes é ali na cozinha, não precisa de tanta comunicação, não é serviço ao cliente, então você consegue até serviço de limpeza, porque não tem contato. Tanto aqui também, né? Quando você não tem contato, quando você não tem nem muito inglês direito, aí você vai para esses tipos de trabalho, mas eu acho que ainda assim a comunicação é mais facilitada, né, em relação à comparação aí de inglês e alemão. Vamos para o assunto saúde. Eu não tive nenhuma experiência com o atendimento público de saúde lá na Irlanda, mas o que eu ouço, né, de outras pessoas que não é um atendimento tão bom assim. E tem a questão também que a gente não é obrigado a ter um seguro saúde em relação ao que a Alemanha faz. A gente é obrigado a ter um seguro público quando você começa a trabalhar. Quando a gente chega aqui, a gente vem com seguro privado que a gente contrata, né, só para vir para cá. A gente tem que ter um seguro, todo mundo é obrigado a ter um seguro, sendo público ou privado, mas aqui quando você trabalha, eles geralmente pedem para você ter um seguro público, que é um pouco caro, mas ele meio que balanceia quando o empregador paga a metade, você paga outra metade, mas geralmente é em torno aí de 200 euros, então você paga basicamente 100 e ele paga 100, né? Mas aí vai variar, tudo varia dependendo de quanto você recebe. Quanto mais você recebe, mais você paga de seguro também, porque ele pega aí uma porcentagem de 14 a 15%. Aí já na Irlanda tem a questão que você, não paga, você fica meio que assim, a Deus dará, e você paga, geralmente para você ir para consulta, uns 50 euros, não sei se aumentou, mas na época lá já era 50 euros só para você ir pro médico geral e ser passado para outro especialista. Mas uma coisa legal que eu vi no Instagram da minha amiga é que para você colocar um anticoncepcional que é injetado aqui no braço, ele é liberado assim for free para as meninas, né? Eu vou confirmar, mas tem uma idade aí, vou deixar aqui na tela, que a pessoa pode ir lá colocar gratuitamente, só paga o valor da anestesia, que minha amiga, eu vi que ela pagou 6 euros só pra colocar anestesia nela e fazer a inserção do negocinho que é o anticoncepcional. Isso é uma parte legal da Irlanda que temos aí presente, então é legal também citar esse tipo de iniciativa. Lazer e qualidade de vida. Isso eu posso dizer que comparando Berlim e Dublin, na parte de lazer, eu tenho muito mais opção aqui. É bem mais diversificado, realmente. Se eu quero mudar de país momentaneamente, apesar que lá também tem, né, diferentes restaurantes e tal. Mas eu falo que aqui não só na parte de comida, mas na parte de eventos, tem muita coisa aqui acontecendo a todo momento, que você não consegue nem dar conta de tudo. Lá na Irlanda eu lembro que tinha bastante shows, né, diferentes bandas, diferentes cantores também. Era bem legal, mas eu falo até na questão de opção de lugares para você ir, não só em questão de eventos, concertos. Eu não sei, eu só sei que comparando os dois, lá eu achava que era muito pub, era muito mais pub, tinha as baladas, obviamente, mas eu acho que a mudança de environment, eu vi essa diferença aí entre opção de lazer mesmo. Qualidade de vida, eu posso dizer que aqui eu tô tendo muita mais qualidade de vida. Lá eu trabalhava muito. Eu acho que quando a gente vai como estudante, a gente vai um pouco com essa mente, né? Que lá você consegue fazer bastante dinheiro, sim.
E é um dos salários melhores da Europa, então é isso, a gente pode nem reclamar. Comparando os dois países, eu acho que na parte de qualidade de vida eu consigo viver um pouco mais leve aqui, não tem muito essa pressão. E também eu acho que também depende de qual é o seu mood, em que mood você tá, qual é o seu foco mesmo de fazer dinheiro ou não. Mas em relação a poder viver um pouco mais leve, sem muita essa questão de trabalhar, aqui eu com certeza estou tendo uma qualidade de vida muito melhor. Como eu falei, lá às vezes a gente vai muito com esse foco, aí quer viajar, quer juntar dinheiro, quer comprar MacBook, quer comprar iPhone. Então, talvez a mentalidade pode ser um pouco diferente, né? Pra mim, eu mudei um pouco essa mentalidade, não trabalhar tanto assim, mas claro que aqui, tanto lá quanto aqui, com 20 horas, é muito difícil, assim, ter uma vida, eu falo, tranquila. Você tem que trabalhar um pouco mais, realmente, só que lá você consegue fazer mais dinheiro do que aqui, pelo menos é a minha opinião. E agora vem a pergunta: qual é o melhor país pra se morar? Irlanda ou Alemanha? E aqui foi a minha resposta: depende. Exato, sempre depende. Como eu falei aqui, acho que deu até pra reparar em relação às minhas respostas, tudo vai depender do seu objetivo. Por exemplo, se você não tem inglês, você tem vontade muito de aprender e às vezes quer juntar uma graninha, eu acho que lá é o melhor lugar, porque lá você vai começar, às vezes, ali do zero, tendo contato com o inglês, né, todo dia. Aí aqui já vai ser meio complicado, porque a língua principal é o alemão. E se você não tem inglês, eu acho que você vai sofrer muito mais aqui. Aí não faz muito sentido. Realmente depende do seu objetivo. Para juntar dinheiro e para aprender inglês, e assim, é lá. Mas eu acho que para ter uma vida balanceada, se você tá disposto a aprender alemão também, ter uma nova experiência, eu acho que a Alemanha é o lugar. Lá eu não acho que tem a qualidade de vida que acho que todo mundo merece. Eu acho meio sofrido. Quem já morou na Irlanda vai me entender, sabe muito bem do que eu tô falando. Essa vibe frenética, porque lá a gente é obrigado a estudar também. Então é uma rotina muito dura, porque você tem que trabalhar, o custo de lá de aluguel é muito alto para você ficar dividindo o quarto, gente. Realmente, ter liberdade, aqui eu me sinto muito mais com liberdade, lá não, porque eu sempre compartilhava quarto, sempre. Tipo assim, era bem triste essa parte, porque você não tem o seu espacinho pra colocar suas coisinhas, tudo é compartilhado. Aí parece que você sempre tá morando num hostel, que você tem que também respeitar o espaço da outra pessoa. Às vezes a pessoa pode se incomodar com uma coisa sua e você se incomodar com alguma coisa dela. Aqui eu ainda divido apartamento com uma amiga, mas cada uma tem o seu espacinho também, sabe? Eu acho que é legal isso também. Mas essa é a minha opinião, e então tudo vai depender do que você tem de objetivo para sua vida, o que você tem aí de prioridade, qual que é a sua prioridade. Adicionando esse take aqui de última hora, que eu acho que eu esqueci de falar de um ponto muito importante, que é sobre o quesito segurança. E eu quero trazer os pontos aqui que eu acho muito importante vocês saberem. Eu acho que quem mora ou que tá pesquisando sobre, ou até já viu, né, em manchetes aí de notícias, até em jornal nacional já se passou, sobre a violência que se ocorre lá na Irlanda, principalmente essa onda de ódio à imigração, que não é só com os brasileiros, mas acaba que a notícia corre mais rápido entre a gente quando ocorre alguma coisa com o brasileiro, e isso vem sendo recorrente, não adianta negar que vem sendo recorrente entre esses anos, mas eu acredito que isso acontece porque na Irlanda a gente tem uma impunidade. Os jovens, os conhecidos nanás, eles simplesmente são protegidos pela lei irlandesa, então eles nunca são punidos, eles agridem as pessoas gratuitamente, eles roubam, eu não sei se pode falar essa palavra, mas agridem, né, de uma forma... Eles realmente fazem o que eles querem. Infelizmente essa parte da realidade da Irlanda é muito ruim.
E isso é triste porque o país, apesar de não ser o mais barato, ele ainda é o que mais atrai pessoas, imigrantes, pela facilidade mesmo de se estabelecer lá no país. Eles atraem os imigrantes e acaba que os imigrantes que são agredidos. A gente não tem nenhum pingo de segurança, de resguardo sobre a lei irlandesa. É sempre assim. As pessoas fazem o que querem, né? Os pequenos irlandeses, promessas do futebol, fazem o que querem e não são punidos por isso. E um pouco antes mesmo de eu ir para Irlanda, eu quase acabei desistindo do intercâmbio por causa da situação que tinha acontecido com um brasileiro, entregador, que foi atropelado por um jovem irlandês menor de idade. E o que aconteceu com o menino? Nada. É o que acontece com a maioria dos irlandeses que fazem isso. Então é um ponto que a gente tem sim que colocar na balança antes de se mudar. E claro que eu não tô generalizando todos os irlandeses, claro que existem pessoas boas, mas eu estou falando mais desse quesito de segurança aí no país, que realmente são os jovens irlandeses que não tem nenhum tipo de punição quando eles fazem coisas erradas, e muito erradas, aliás. Eu pessoalmente nunca sofri nenhum tipo de coisa assim, mas a gente também não pode tampar a cara para a realidade que acontece lá e que tá acontecendo ainda mais. Hoje, a Irlanda ela tem um índice de criminalidade de 50,93 dentro do site da Numbeo, que é um site de comparação, né? E a Alemanha tem um índice de criminalidade de 40,46. E agora eu vou falar da Alemanha também. Na minha experiência de tudo que eu vi até o momento, eu nunca me deparei com uma coisa assim, que na Irlanda, né, é um país pequeno, a gente, né, tem bastante brasileiro e tal, mas aqui eu posso contar de uma experiência que eu tive que eu nunca imaginei que eu ia passar, mas eu acho que esse em si foi um caso isolado, que eu até contei na outra rede social, mas no Instagram não tinha compartilhado isso, que uma vez eu fui num shopping, perto da minha outra casa, aí do nada eu tava entrando, na verdade, no shopping meio com fone, eu tava meio desnorteada ainda, porque eu tava me escondendo da chuva. Aí eu tava entrando no shopping, uma mulher saiu toda doida, assim, ela me deu um tapão aqui na minha cara, como se fosse, tipo assim, sai da minha frente. E, gente, eu fiquei sem reação nenhuma, eu não entendi por que aquilo tinha acontecido, mas quando eu olhei, eu vi que parecia aquelas pessoas meio, sabe, desequilibrada, que, né, assim, gente, que é drogada, essas coisas assim. Aí, mas eu me senti bem mal, pra ser bem sincera. Eu falei assim, caraca, eu saí do meu país pra ser agredida aqui gratuitamente também. Mas eu posso dizer que realmente foi um caso isolado, porque eu já comentei com outras pessoas. Eu falei assim, nossa, eu nunca vi isso acontecendo e papapá. Óbvio, nenhum país é perfeito, tá? Eu tô falando da minha experiência, do que eu vi até agora. Nunca passei por nada ou ouvi falar de alguma coisa. Se eu estiver errada, pessoas que moram na Alemanha que queiram falar um pouco da sua experiência aqui embaixo, seria muito legal, até para todos que vão assistir esse vídeo tem um pouco da percepção em relação à segurança de ambos os países. Mas essas foram as minhas experiências de tudo que eu vi até agora morando aqui na Alemanha. E o mais engraçado é que, olhando alguns rankings de países mais seguros para se morar, a Irlanda, ela tá, sim, entre os primeiros. Ele, às vezes, tá em segundo, às vezes tá em terceiro, dentro da lista de países seguros. Aí fica a questão, será que é por causa do tamanho dele? A Alemanha aqui, já no ranking, ele chega à posição 15, mas não tá nem entre os 10. Aí fica a questão, será que é questão do tamanho? Quanto maior mais problemas tem? Vocês acreditam nisso? Mas fica aí os dados que eu achei sobre esse ponto de segurança. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui se você quer deixar um pouco de experiência, se você já morou na Irlanda também, deixa seu comentário aqui, que eu acho que vai ser importante para pessoas que estão aí na dúvida de qual país imigrar, né, ter alguma experiência internacional. Eu acho que é muito válida. Obrigada por terem assistido até aqui. Dá aquele like, se inscreve no canal se você quer acompanhar os próximos vídeos aqui.
E é isso, gente. Obrigada. Até mais. Oh, meu Deus, a Siri, que susto. See you soon. Ela me assustou, cara.